Muito bem, Beto Rodrigues na área. Mais um vídeo sobre ligas não tão conhecidas pelo público em geral, não tão conhecidas pelos traders, mas que é muito importante a gente saber a forma de disputa, os critérios de desempate, enfim, informações relevantes, principalmente lá nas últimas rodadas, para a gente saber o que está em jogo, qual é o objetivo de cada equipe numa determinada partida. Então, estou fazendo uma série de vídeos. Para quem não viu, fiz sobre a Conference League, fiz sobre a Elite Serie da Noruega, fiz sobre a Major League Soccer dos Estados Unidos e agora chegou a vez de falar sobre a Liga da Bélgica, Jupiler Pro League. Roda a vinheta. Bom, galera, Jupiler Pro League. Primeiro, por que Jupiler? Jupiler é o nome do patrocinador. A gente tem isso em muitas ligas ao redor do mundo, onde o patrocinador acaba colocando uma de suas marcas no nome da competição. Não é diferente na Bélgica. E Jupiler é uma cerveja. E o curioso é que tem um pouquinho de Brasil nessa história, já que Jupiler é uma cerveja comercializada, obviamente, lá na Bélgica, do grupo AB InBev. Então tem um pouquinho de Ambev aí por trás disso. Como é a forma de disputa lá na Bélgica? Bastante confuso, houve algumas mudanças, isso gera até um alerta. Muitos traders acompanham o SofaScore até para pegar algumas informações, e lá no SofaScore está dizendo que haverão 3 rebaixados, e essa informação está incorreta. Por quê? Porque a princípio a liga desse ano, 2021-2022, de fato teriam 3 rebaixados, isso para reduzir o número de participantes, que nessa competição será de 18 para 16, como era anteriormente 16, porém na temporada 19-20, devido à pandemia, não houve rebaixamento, então o número de equipes cresceu e ali foi decidido que agora em 2021-2022 voltaria ao normal, então 3 equipes cairiam. Porém, principalmente as equipes menores, né, as equipes com menos poder financeiro lá na Bélgica, alegaram que está muito difícil ainda a situação, ainda não conseguiram se recuperar financeiramente do baque da pandemia, tanto é que o público está voltando apenas agora. E por isso solicitaram não ter esses 3 rebaixados, ter apenas um rebaixamento direto. Esse pedido foi acatado, as outras equipes concordaram, então a fórmula de disputa mudou um pouquinho, mudou até do que o SofaScore estava prevendo ali, que o SofaScore relatou no seu site. Então haverá apenas um rebaixado e o 17º disputa a relegation contra o segundo colocado da segunda divisão, que tem o nome de 1B Pro League. Então vamos lá, 18 equipes, turno e retorno, né? Então a primeira fase são 34 rodadas, e aí o que vai acontecer? Começando lá de baixo, que eu já falei do rebaixamento, o 18º rebaixado direto, o 17º vai para a relegation contra o segundo, que vem da 1B Pro League, a segunda divisão. Lá em cima, aqui é um pouquinho diferente, porque o primeiro, aquele que termina o retorno na frente, não é declarado campeão. O que ele ganha por terminar na frente é uma vaga nas competições europeias. Ele vai disputar a Conference League, ele já tem essa vaga assegurada. Fora isso, o primeiro ao quarto disputa o que eles chamam de Playoff 1. Esse Playoff 1, jogos de turno e retorno entre eles também, então são mais 6 rodadas entre eles, soma-se a pontuação desse Playoff 1 com a pontuação de todas as 34 rodadas, então esses pontos seguem válidos, faz a somatória. Primeiro ao quarto disputa o Playoff 1. O primeiro é o campeão, garante sua vaga na fase de grupos da Champions. O segundo lugar vai disputar, eu tenho até anotado aqui, porque muita informação, às vezes a gente acaba até se confundindo um pouco. Vamos lá, cadê? O primeiro campeão, vaga na Champions. O segundo colocado, vaga na eliminatória da Champions, né? Entra na terceira eliminatória da Champions. O terceiro vai disputar as eliminatórias da Liga Europa. Ele já entra no playoff da Liga Europa. Para quem não sabe, o playoff é a última fase antes da fase de grupos. Então ele vai precisar disputar uma eliminatória para ir para os grupos da Liga Europa. O quarto colocado, aí é curioso e é um pouquinho confuso. Esse quarto colocado do playoff 1, ele garante vaga num próximo playoff. Vamos chamar aqui de playoff 3, mas eles não chamam lá oficialmente de playoff 3, não tem um nome para esse segundo playoff, vocês vão entender daqui a pouco. Voltando à primeira fase, do primeiro ao quarto disputa o playoff 1, do quinto ao oitavo vai disputar o playoff 2. O que é esse playoff 2? Esse playoff 2, jogos de turno e retorno, soma-se a pontuação da primeira fase, e o campeão desse playoff 2 disputa, com o quarto colocado do playoff 1, uma vaga nas eliminatórias da Conference League.
Beleza? Então, o primeiro vai para Champions, o segundo vai para eliminatórias da Champions, o terceiro vai para eliminatórias da Eurocopa, o quarto disputa com o quinto, digamos assim, uma vaga para disputar as eliminatórias da Conference League. Do nono ao 16º, fim de temporada, joga só a fase regular. O 17º, como eu já mencionei, disputa a relegation. O 18º, fim de temporada, triste fim, caiu para 1B Pro League. Então, essa é a forma de disputa. É um pouquinho confusa, mas, enfim, agora com essas informações já fica um pouquinho mais claro. É natural que tenham algumas observações, assim como tem no Brasil também. Por exemplo, no Brasil a gente começa com um G4 disputando vaga na Libertadores, mas se o campeão da Copa do Brasil for um dos quatro, vira G5. Mas se o campeão da Libertadores for um desses quatro, ou um dos cinco, vira G6. Então ele acaba virando G8, porque o sétimo e o oitavo disputam a fase de qualificação para os grupos ali da Libertadores. Então algo similar também acontece lá na Bélgica. Como que funciona lá? Se o campeão da Copa da Bélgica estiver entre os três primeiros ali do Playoff 1, essa vaga, o quarto e o quinto, que tinham que disputar uma vaga, eles já não precisam mais disputar essa vaga, não vai ocorrer então aquele Playoff 3. Tanto o quarto quanto o quinto já classifica-se automaticamente para as fases de classificação da Conference League. O quarto, claro, fez uma campanha melhor, entra na terceira eliminatória. O quinto entra na segunda eliminatória da Conference League. Então são esses os poréns. Segunda observação, se o quarto colocado ali do Playoff 1 for aquele primeiro da fase da temporada regular, lembra que na temporada regular ele, por ter sido o primeiro, além de ir para o Playoff 1, ele já garantiu a vaga. Então ele já também não precisa disputar o Playoff final, ele já garantiu a vaga pela melhor campanha na temporada regular. Critérios de desempate. Primeiro, número de vitórias é igual ao do Brasil, número de vitórias, depois é o saldo de gols, depois gols marcados. Então, exatamente igual aqui no Brasil os critérios de desempate. Um pouco de história da Liga Belga, os principais campeões. O principal disparado é o Anderlecht, tem 34 títulos, ele tem o dobro do segundo, o segundo que é o Bruges, inclusive é a principal rivalidade, eu vou falar um pouquinho sobre rivalidades. Principal rivalidade Anderlecht e Bruges. O Anderlecht tem 34 títulos, o Bruges a metade, 17. Depois, aí um pouquinho curioso, o terceiro colocado é Union Saint-Gilloise. Obviamente, eu não sei se a pronúncia é essa, acredito que não. Com 11 títulos e o Standard Liège com 10. O curioso desse Union Saint-Gilloise é que quando ele já tinha os seus 11 títulos, quando o Anderlecht ainda não tinha nenhum. Então ele era o maior campeão com 11, o Anderlecht estava começando a trilhar o seu sucesso. Depois disso, o Anderlecht ganhou 34 títulos e o União São Gilloise nenhum. E mais curioso que o União São Gilloise volta exatamente nessa temporada à principal divisão do país. Quem sabe sonhando em voltar às glórias do passado. O seu último título foi na década de 30, na década de 40, se eu não me engano. E volta agora a disputar a principal divisão da Bélgica. Calendário. O campeonato teve a sua primeira rodada agora no final de julho, então o campeonato sempre começa no final de julho, ele vai até o começo de abril, dia 9 de abril está marcado para terminar a temporada regular, depois nós temos mais 6 datas do Playoff 1 Playoff 2, e o campeonato acaba em maio, portanto. Rivalidades. Comentei já sobre a principal rivalidade do Anderlecht e do Bruges. Eu gosto de falar sobre rivalidades porque quando eu estou operando, se eu sei que o próximo jogo é um clássico, às vezes o time pode dar aquela segurada, pode tirar um pouquinho o pé. O que acontece muito também, acontece até mais, claro, quando o time está jogando no domingo e na quarta-feira tem um jogo eliminatório ali, uma fase de mata-mata de uma competição europeia, seja Champions, seja a Liga Europa, ou também agora a Conference League. A gente viu na última semana algumas equipes de menor expressão continental, mas de grande expressão nos seus países, ligas menores, dando uma poupada para jogar a partida de volta da Conference League. Então é algo que a gente sempre fica atento. Às vezes a equipe poupa, às vezes a equipe tira um pouquinho o pé. Então eu gosto de saber isso. O Anderlecht, além dessa rivalidade com o Bruges, tem uma rivalidade mais antiga com o Saint Gilloise, por ter sido o principal campeão. E tem também uma certa rivalidade com o Standard de Liège. Então o Anderlecht é rival dos outros 3 maiores campeões, mas principalmente com o Bruges. O Bruges tem uma certa rivalidade também. O Bruges que eu me refiro é o Clube Bruges,
é aquele que a gente está mais habituado a ver nos jogos da Champions. Ele tem uma rivalidade com o Cercle Bruges, que é um time menor, claro, da mesma cidade, da cidade de Bruges. Então são os rivais ali municipais. E o Bruges também tem uma certa rivalidade com o Standard Liège, porém menor do que as anteriores. Falamos do Standard Liège, tem rivalidade com os dois, tanto com o Anderlecht quanto com o Bruges, e também tem contra o RFC Liège, assim como no caso do Bruges, é uma equipe menor da cidade de Liège, e uma outra rivalidade, Standard Liège com o Sporting Charleroi, certamente não com essa pronúncia. Por fim, outra equipe até considerada grande, até um pouquinho mais famosa, porém com pouquíssimos títulos, se não me engano tem 3 títulos, o Gent. O Gent tem como seu principal rival o Clube Bruges. Antes de finalizar, algumas estatísticas, principalmente a média de gols, eu acho isso bastante relevante. Eu citei essas estatísticas da Major League Soccer num outro post, tem o link aqui na descrição, lhe convido a também a conhecer. Quando as ligas têm uma média de gols alta, acaba sendo bastante convidativa o pessoal que trabalha o over, até também o pessoal que trabalha o under, embora eles naturalmente não busquem os gols, eles buscam os jogos com tendência de over, que é onde a odd vai estar melhor, ele vai conseguir trabalhar melhor, vai conseguir lucrar mais. Temporada passada, 2021, uma média de 3,13. Antes disso, 2,82, 2,99, 2,94. Então a última temporada foi a que teve a maior média de gols, passando de 3, mas ela sempre esteve ali próximo a 3. Lembrando que uma média mundial seria entre 2,5 e 2,6. A Liga da Bélgica, então, fica um pouquinho acima, batendo 3,13 na última temporada. Fato interessante aqui, eu também separei, e caso você queira ver todos os dados, tem no nosso artigo no blog, no Dia de Trade. Se você tiver chego nesse vídeo direto pelo YouTube, lhe convido a acessar a matéria completa. Link também fica aqui na descrição. Porcentagem de vitórias dos mandantes. Começando de 2017, 2018, vindo para cá. Era de 42, foi para 46, foi para 48. E olha o que aconteceu na última temporada. O que era 48% caiu para 38% a porcentagem de vitória dos mandantes. Fator torcida? Eu acredito que sim, acredito que a torcida influencia muito. Essa temporada sem público, os times mandantes sentiram. Então é isso. Um pouquinho aí de como vai funcionar a temporada na Bélgica, que começou agora. Como que você vai definir o campeão? Lá no ano passado a gente estava até um pouco confuso. Pô, como que é? Tem um outro grupo agora. Eles chamavam de Championship Round. E então agora está tudo mais claro. O primeiro ao quarto é que classifica para esse Playoff 1, vai disputar o título. Quinto ou oitavo disputa o Playoff 2, valendo vaga em competição europeia. Caso tenha gostado do vídeo, ajude aí nosso canal a crescer, ajude o YouTube a entender a relevância e entregar esse conteúdo para o máximo possível de pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Pretendo aí nas próximas semanas escrever sobre outras ligas também. Caso tenha alguma liga que você tenha curiosidade de saber como é, deixe seu comentário. Se quiser deixar no Instagram, fala, pô Beto, fala um pouquinho sobre a Liga Argentina. Beleza, eu vou fazer toda uma pesquisa também. Vou falar sobre a Liga Argentina. Essa da Bélgica foi até uma pesquisa um pouquinho mais difícil, porque em sites aqui do Brasil tinham informações erradas, né? O SofaScore também estava errado, então tive que pesquisar um pouquinho mais a fundo, mas está aí todo o conteúdo e agora a gente pode ter uma noção melhor de como vai funcionar. Abraço pessoal, até a próxima.